a reunião exatamente às 6 horas da manhã, a reunião do Programa de Capacitação Complementar de Endoscopia Avançada da Via Biliar e Pancreática, e a gente vai discutir um trabalho, que eu achei um trabalho interessante, né? Como todos vocês sabem, existe uma dificuldade muito grande para a classificação etiológica das lesões pancreáticas císticas, né? E esse pessoal, um pessoal que publicou um trabalho no Gastrointestinal Endoscopy, mostrando como é que se faz, né, um sequenciamento, né, através da obtenção de fragmentos pela ecoendoscopia e pela biópsia, né? Eu acho que é um trabalho extremamente interessante e vai ser bem mais interessante ainda, porque a gente vai ter aqui o fila para ver exatamente como é que foi o sequenciamento, né, a avaliação anatomopatológica desses pacientes. Então, Jennifer, por favor, fique à vontade, pode começar a apresentar o trabalho. Eu acho que esse é um trabalho bem interessante em relação à classificação etiológica das lesões císticas pancreáticas. Bom dia a todos. Então, como né, nesse grupo a gente discute bastante a dificuldade do adenocarcinoma pancreático, a preocupação, né, do crescimento dele, é, da incidência do adenocarcinoma pancreático. Ele é um tumor que tem uma sobrevida em 5 anos menor do que 10%. Né? Principalmente quando encontrado mais em estágios avançados, que geralmente é quando se é feito o diagnóstico. E ele tem sua incidência aumentado progressivamente, e é sugerido que em 2030 ele seja a segunda causa de morte relacionada ao câncer. Uma das possibilidades de surgimento do adenocarcinoma pancreático seria através de lesões císticas, né? Por IPNMs malignizados e cistodenomas mucinosos também. E a citologia para o diagnóstico dessas lesões ainda tem uma sensibilidade muito aquém do esperado, de 54%. No nosso serviço, e acho que em muitos serviços do Brasil, a gente usa a microhistologia, né, com a punção FMB, que já melhora bastante essa sensibilidade. E uma outra técnica que tem sido estudada e muito vista recentemente nos estudos publicados é a técnica de biópsia por agulha fina, né? É uma agulha de 19 gauges, passa-se um microfórceps que capta tecidos da parede cística interna. E isso tem mostrado alguns trabalhos uma sensibilidade de até 86%, melhorando um pouco aqui, né, de 54 para 86. Uma nova, é, uma nova modalidade que tem também sido discutida e investigada como uma ferramenta para melhora desse diagnóstico seria o sequenciamento genético de nova geração, né, chamado de NGS nos trabalhos. Ele vai ajudar a definir como de alterações e mutações e selvagens e autores não específicos que têm sido estudados que levam ao quadro, né, do adenocarcinoma pancreático, a sinais de displasias de alto grau, desculpa, a displasias de alto grau e degeneração maligna, e até mesmo para a identificação do diagnóstico preciso de cada lesão. Às vezes é complicado mesmo o diagnóstico delas, né? Nem se falando de malignização. Aí, hoje, atualmente, né, tem-se que as mutações RAS e GNAS, elas dão diagnósticos de PNM, né? São sugestivas e de alto grau para elas têm relação com P3, o 4, CDN2A. Esse CDN2A a gente viu altas taxas de relacionação no trabalho anterior, né? Que da semana passada.
E o objetivo aqui foi, então, investigar a aplicabilidade, e a acurácia diagnósticas, pela sensibilidade, especificidade, é, dessa técnica, né, de pesquisa genômica é, mais avançada nessas amostras de biópsias císticas pela técnica Combi Forceps, né, o TTNB, em uma corte prospectiva. Esse é um estudo de cêntrico, né, que envolveu pacientes do Centro Hospital Universitário de Copenhague, que abrange uma grande região do país, e abrangeu pacientes de fevereiro de 18 a agosto de 2019. Os pacientes ou a 15 milímetros, ou qualquer cisto de qualquer tamanho com estigmas de alto risco ou de preocupação, avaliados pela ecoendoscopia ou ressonância magnética. Os pacientes foram submetidos a uma punção, é a captura desse tecido, né? A biópsia ecoguiada e a aspiração do fluido do cisto também foi avaliada, né? O fluido foi primeiro encaminhado para citologia e CEA, e caso tivesse alguma sobra desse conteúdo, foram feitos blocos de células embebidas em parafina fixada em formol. As amostras da biópsia do cisto foram feitas com cortes foram levadas para cortes de hematoxilina e eosina e estratificados de acordo com a quantidade de células neoplásicas, né? A celularidade foi considerado maior que 200 na amostra, até 200 e acelular. E essas punções e blocos de parafina feitos com o líquido do cisto, e também nos casos dos pacientes submetidos às peças cirúrgicas, ou submetidos à cirurgia para ressecção da lesão, foi analisada as peças da cirurgia. E todas essas amostras foram submetidas à investigação genômica e foram separadas em 2 blocos de tecido secada das peças cirúrgicas, né? Foi painel e um AmpliSec Cancer Hotspot 2 da Thermo Fisher de Massachusetts, dos Estados Unidos. Esse painel faz a cobertura de genes mais prevalentes nos hotspots Carras, o GNAS, RNF43, o CDKN2A, SMAD4, TP53, BRAF, o PTEN, VHL, que tem relação com o cisto seroso, e o PIK, e alguns outros genes, somamos até 51 estudados. Né, é uma amostra do tecido, né, os exames da biópsia por agulha fina, que tem, assim, aparentemente, né, uma boa captura de tecido, uma amostra para microhistologia. Nessa foto, a gente tem uma maior quantidade de células neoplásicas, mais de 200 por campo. Na B, menos de 200, mas ainda presente. E sem amostras de células neoplásicas, nessa magnificação de 10 vezes. A análise estatística, as variáveis contínuas foram avaliadas por média, proporções e medianas, e comparadas por t-teste ou teste de Wilson-Seinbrank. E o rendimento diagnóstico foi calculado por intenção de tratar. A sensibilidade e especificidade foram calculadas nas tabelas de contingência 2x2 para as amostras das biópsias císticas e com o diagnóstico final de neoplasia cística, mucinosa, IPNM ou cistoadenoma seroso. Foi utilizado o software R em todas as análises e o P foi considerado significativo se menor que 0,05. Dos resultados, foram incluídos 521 pacientes consecutivos em screening e excluídos 420
para a realização da biópsia. Os pacientes elegíveis para biópsias foram 101 e os que foram realizadas a biópsia por TTNB ecoguiada foram 95. Desses 95 pacientes, 91 tiveram. Foi realizada a pesquisa genômica depois da subtipagem imunistoquímica. E desses 91, 16, eles tiveram amostra de DNA inadequada para a realização da, da, da investigação genômica. Dos 91 pacientes estudados, feito, né, a pesquisa do NGS, o caso Gnás foi visto em 43% ou RNF relacionada a RNM, né? Alterações exclusivamente no PT, no casos com VHS são 2 casos, geralmente tem relação com lesões serosas. O IgE negativo à mutação ou por algum tipo selvagem do gene e foi visto em 26 casos. Dos pacientes com alteração de KRAS, GNAS ou RNF43, 7 pacientes também apresentaram alterações no e naqueles outros genes que a gente já comentou relacionados ao câncer pancreático e malignização. E os pacientes que não tiveram alguma outra mutação associada. A média de idade foi de 68 anos, a localização mais frequente foi na cabeça, e o tamanho médio das lesões biopsiadas de 27,4 milímetros, avaliados por microscopia. E os IPNMs gástricos foram mais frequentes na amostra dos idosos, né? Não sei se foi duas, menos uma e no máximo 3. E o diagnóstico mais frequente foi de PNM, então foram 61,5% da amostra, e do tipo pancreato biliar foram 2,2%, que é o mais agressivo, né? Intestinal em 1,1%, e gástrico o mais frequente, 47,3% da amostra. As neoplasias císticas mucinosas foram 2 encontradas, e cistoadenoma e neoplasias císticas serosas, 12%, ou 11 casos. Os endócrinos encontrados, 1. Não classificado, ainda que não conseguiu a classificação, 20 ou 21,9%. Foram detectadas baixa displasia em 94,8% dessa amostra e de alto grau em 1,7% das neoplasias mucinosas císticas. E do resultado, também, a porcentagem dos pacientes com a realização de biópsias, né? 15,4% foi biopsiado apenas um fragmento, uma passagem, né, pela TTN, da TTNB. 72,5% foram feitas 2 passagens e 12,1 até 3, com 3 fragmentos bons, assim, ou pelo menos o tamanho adequado para a amostra. Aí eles foram divididos em grupos baseados na celularidade da microscopia. Então, primeiro foi feita a microhistologia, né? E foi dividido isso em grupos, de acordo com a celularidade. E 83% das amostras obtiveram mais de 200 células neoplásicas. No total foram 180 alguma coisa, né? Que juntaram das amostras totais de 1, 2 e 3 fragmentos. E 35
amostras tiveram menos de 200 células neoplásicas e 54 amostras não foram identificadas células neoplásicas. Foi feita uma análise e foi significativamente melhor a análise das amostras com mais celularidade, com mais de 200 celularidades, com P significativo menor que 0,03. E dos resultados dos pacientes, da análise genômica, né? Dos 91 pacientes, 71 apresentaram pelo menos uma amostra adequada para a realização do estudo genômico, tanto em celularidade quanto em presença de DNA. 49 desses pacientes apresentaram aberrações moleculares, 26 eram do tipo selvagem. Aqui a gente vê, né, o tipo dos subtipos císticos, aqui 12 PNMs, o gástrico é bem mais presente, né? Aí você vê nos verdinhos os casos de tipo intestinal e o tipo pancreatobiliar aqui em marrom, né? E os outros tipos também, seroso, neoplasia cística, já adenocarcinoma cístico, e cistos mucinosos não IPNM. 13 desses pacientes apresentaram o mesmo gene na primeira e na segunda amostra. Ou seja, foi feito pelo menos 2 fragmentos, né? E os dois foram encaminhados para NGS, para o estudo genômico. E a primeira amostra apresentou um padrão genético que foi confirmado pela segunda amostra. Aqui, aqui a gente vê da intenção de tratar, né? Então, a gente tem a citologia, ela teve um diagnóstico de uma acurácia de 31,7% para diferenciar as neoplasias mucinosas de não mucinosas e acertando o tipo do cisto especificamente em 20%, um pouco abaixo ainda do visto na literatura. Das amostras com TTNB, a diferenciação entre mucinosa e não mucinosa foi de 70,3% e o tipo específico foi conseguido o diagnóstico em 69,3%. Aqui, quando foi feito o teste genômico, né, nas amostras de TTNB, só o teste genômico, 44% de sensibilidade, de acurácia na diferenciação de mucinoso para não mucinoso, e o tipo cístico específico de 27,7%. Agora, quando você junta as duas, né, a amostra, a microhistologia com imunistoquímica e a análise genômica, esse valor sobe para 73,3% para a diferenciação dos mucinosos e não mucinosos, e na detecção do cisto específico para 70,3%. E tudo significativo. Aí a avaliação da especificidade e sensibilidade, né? A especificidade dessas duas técnicas juntas, né, que a gente viu aqui, que deu 73,3% de acurácia, sensibilidade para detecção de neoplasia cística, foi de 71,7%. Dos cistos mucinosos com alguma alteração, né, tipo Carrasco ou Guinness presente, foi de 83,7%, uma especificidade de 81,8%. E a detecção de PNMs, a sensibilidade foi de 87,2%, especificidade de 84,6%, e de cisto seroso, cistoadenoma seroso, a sensibilidade foi de 22%, mas uma boa especificidade de 100%. Dos IPNMs, que foram 56 ao total diagnosticados,
42 tiveram mutações vistas pelo teste genético de Carras ou Guinness. Um paciente não teve diagnóstico de IPNM com histologia e confirmou IPNM por mutação do Carras e do Guinness concomitante. E dos não IPNMs, 3 pacientes que não tinham diagnóstico após a microhistologia confirmou cistoadenoma mucinoso, baseado na presença do Carras e do Guinness aberrante, e 2 pacientes que também não tinham diagnóstico após a microhistologia, né, deles lá, realizada né, em Copenhague, confirmou neoplasia cística com a realização do teste genético, dos marcadores genéticos. Aqui, né, dos pacientes operados, essa já era do supplementary table, né, ele mostra os 13 casos estudados, né, a gente vê que a maioria foi feito, o diagnóstico foi feito pela citologia ou pela microhistologia e confirmado com o teste genético, mas a gente vê 3 casos aqui um pouco preocupantes para a gente. Um é que o diagnóstico final da espécime ressecada foi um cistoadenoma seroso, em que a citologia veio como IPNM de baixo com displasia de baixo grau. A amostra veio como inconclusiva da microhistologia e o teste genético sugestivo de IPNM IPNM não, neoplasia intraepitelial pancreática. Aí foi ressecado e no final era um cistoadenoma seroso. Este também, né, que era uma suspeita pela citologia e microhistologia de pseudocisto, fez o teste genético, né, com presença de PT e positivo nas 2 amostras. Fechou uma possibilidade de malignização e realmente no diagnóstico final fechou como um cistoadenoma mucinoso com displasia de baixo grau. E este caso aqui também, que era um cisto na peça, foi feita uma ressecção distal, né? Na peça veio um cistoadenoma seroso e na amostra da microhistologia veio uma neoplasia intraepitelial pancreática com displasia de baixo grau, com presença de tipo selvagem dos genes genético, né? Genes aberrantes, e que foi então levado para a mesa cirúrgica e veio como cistoadenoma seroso. Então, assim, aqui é algo como operou, né? E talvez poderia ser evitado, mas também poderia ter, vai que o diagnóstico se confirmasse como nos outros casos, né? O ideal seria realmente a secção. O que preocupa é a possibilidade, ao contrário, da suspeita de ser um cistoadenoma seroso, alguma lesão sem nenhum sinal de malignidade, e na peça final, na verdade, né, o paciente não ser operado e depois ele evolui com o quadro de malignização. Então, da discussão. A corte, ela consistia principalmente em IPNMs gástricos, né? E na maioria deles foram identificadas mutações concomitantes de Carras e Guinness, que é compatível com o diagnóstico mesmo de IPNM. Essa técnica, ela apresenta um alto rendimento diagnóstico na discriminação de cistos mucinosos e não mucinosos quando a histologia e o teste genético foram combinados. E ele também mostra evidências de alta sensibilidade e especificidade na análise molecular de amostras da biópsia por TTNB, ecoguiada, no diagnóstico de cistos mucinosos não especificados e para IPNMs. A subtipagem diagnóstica não vai se limitar aqui apenas a determinar o grau de displasia, mas também pode estratificar os IPNMs em subtipos, pancreato biliar, intestino gástrico. E esses subtipos, geralmente, eles não são incluídos no algoritmo do diagnóstico, né? Já que esse diagnóstico geralmente é histológico. Então, talvez a gente utilizar isso possa mais para frente ser algo a mais no algoritmo, né, para a gente investigar os tipos de maior risco de malignização, por exemplo. Essa possibilidade de subtipagem.
E também alterações do TP53, geralmente ela é relacionada ao câncer invasivo, mas ela também, aqui foi visto que ela pode ser vista em cistos com displasia de baixo grau e sem suspeita clínica de câncer. No entanto, a detecção do TP53 sem lesão de alto grau, em uma lesão de alto grau correspondente, ela pode identificar, né, risco de progressão para malignidade, não deve ser negligenciado. E aí justifica, então, a ressecção da lesão. Também, outro ponto da discussão interessante é que o fluido do cisto ele contém células e DNA espalhados por todo o interior do cisto, né? Então, ao contrário das amostras TTNB, que geralmente ele vai captar pontos focais da parede do cisto, né? Do epitélio do cisto. E então, teoricamente, você consegue, apesar de menos células, uma análise mais global no bloco de parafina, né? E nesse estudo foi avaliado, apesar disso, né, dessa ideia que se tem na literatura, nesse estudo ele foi avaliado o tamanho e a celularidade das amostras do TTNB para ver qual que tinha melhor qualidade, assim, entre aspas, qualidade para detecção e se tinha, né, alguma significância estatística nessa, 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 nessa separação das amostras para detectar as amostras encaminhadas para avaliação do estudo do DNA. E as maiores amostras de TTNB, elas foram superiores no termo de celularidade e indicou que o gargalo, e acabou dando mais diagnóstico, então indicou que o gargalo é principalmente o número de células, então a quantidade de DNA e a celularidade, e não tanto a heterogeneidade espacial, ou seja, às vezes um tecido adequado, né, seria um tecido maior, e não necessariamente você conseguir um pouco de célula daqui e dali, né, do bloco de parafina. Esse aqui acho que o Dr. Fila pode ajudar na discussão. E do nosso estudo, nesse estudo, quer dizer, ele revelou um alto rendimento diagnóstico na avaliação microscópica das amostras TTNB. Isso aumentou ainda mais ao adicionar o teste genômico do tecido residual. E mais, essa dupla técnica, né, também não alcançou significância estatística. Pensando na amostra, não, quando juntou a TTNB com a do tecido da peça, pós a ressecção. E a amostragem da TTNB guiada por ecoendoscopia, ela tem que ter em mente que ela é um procedimento invasivo, ela tem riscos de eventos adversos, né? Essa corte, ela teve uma taxa de eventos adversos de 9,9%, né? 8,9% de pancreatite aguda após procedimento e sangramento intracístico associado ao procedimento de 3%. Foi relatado anteriormente por Kovacevic. E também, assim, a gente vê que aqui muito mais da metade da amostra eram IPNMs. E no estudo da semana passada, a gente viu como só o diagnóstico de IPNM já aumenta a chance de eventos adversos, né? E ele meio que contraindicava a realização de biópsia por microforceps, ou pelo menos, caso fosse realizado, que fosse no máximo uma mordida, um fragmento, e sabendo do risco que isso causaria, né? Um aumento de risco de eventos adversos. Então, querendo ou não, você tem que ponderar ainda e levar em consideração esses eventos adversos, vendo no grupo no paciente especificamente, que você vai estar realizando esse procedimento, né? Um paciente idoso, com mulher com maior risco de pancreatite aguda, que possa, né, não tem uma reserva muito boa, às vezes vale a pena evitar e tentar alguma outra técnica. Não foi encontrada também associação com o número de passagem de fórceps para obtenção de amostra no tipo ou tipo de cisto com os eventos adversos. E aí ele cita, né, o estudo que a gente já apresentou, que fala aquilo, né, do tipo do IPNM
a idade do paciente, número de passagens e aspiração total do conteúdo do cisto foram preditores de eventos adversos. Mas aqui, ele não achou associação com também não foi o ponto a ser estudado desse estudo aqui. Das limitações, é um estudo que no final trouxe um pequeno espaço amostral, né, de um centro único, que pode trazer alterações genéticas mais específicas daquela região, daquele tipo de doente estudado. Faltou também uma análise comparativa das lesões com sinais preocupantes, estigmas de alto risco, né, que ele cita no começo, que incluiu na amostra, versus sem sinais preocupantes e com um correspondente genético, para ver se realmente teria alguma relação com os achados da ecoendoscopia. Acho que seria interessante, ou da ressonância. Da conclusão, a análise genômica é factível nas amostras de biópsias por microforceps, com alta acurácia em termos de sensibilidade e especificidade quando unidas. E essa técnica, né, a NGS, ela permite uma subclassificação e potencial estratificação de risco com detecção de alterações genéticas relacionadas à degeneração maligna. Entretanto, ainda é necessário avaliar o risco-benefício, já que os IPNIMs apresentam alto risco de complicações após a punção por TTNB. Então, isso. Muito Obrigado, obrigada. obrigado, Jennifer, pela apresentação. Bom, como vocês viram, esse é um trabalho interessante, né? Porque realmente ainda o grande dilema para a gente tratar as lesões císticas é exatamente o diagnóstico dessas lesões císticas. E a gente, infelizmente, até hoje não tem uma ferramenta diagnóstica que consiga determinar com precisão essa avaliação. E várias coisas estão sendo tentadas. Inicialmente, a gente fazia a punção com agulha fina, única e exclusivamente, ou agulha de 22 gauges ou agulha de 19 gauges. Eu, preferencialmente, nessa fase, usava sempre agulha de 19 gauges, né? E hoje, a gente, no nosso serviço, a gente utiliza a agulha para obtenção de core biopsy, né? E aí, a partir daí, surgiu também a TTNB, que é a biópsia por dentro da agulha de 19 gauges, onde você tem um pequeno microforceps que faz a obtenção de material. E como vocês viram no último trabalho, entre aspas, essa TTNB seria até proibitiva, sua realização nos IPMNs. E se ela é praticamente proibitiva na realização dos IPMNs, por que a gente vai realizar esse tipo de procedimento? E agora vocês estão vendo um trabalho que mostra o seguinte, né? Que para você obter material de DNA, praticamente na amostra total, em 17%, quase 17%, você não conseguiu obter essa amostra, que já é um fator bem grande. Além de tudo, você tem seus eventos adversos, como pancreatite aguda, né, que foi muito bem estabelecido aí e que ela mostrou. Mas o que mais me preocupou mesmo nesse trabalho foi ter acontecido algumas coisas que a gente vê e que a gente via quando a gente fazia biópsia com agulha fina, simplesmente, né? Que foi, por exemplo, uma lesão cística serosa, que a priori a biópsia por agulha mostrou que era um IPMN. Pior ainda, a agulha mostrou que se tratava de um pseudocisto e no final era um IPMN. Nós já tivemos o contrário, né? Ou seja, realmente você tem um superestadiamento aí, e um outro cistoadenoma seroso operado, entre aspas, inadvertidamente por esse método, né? Ou seja, quando você acompanha esse método. Realmente, vocês podem perceber que quando você faz um procedimento como esse, você vai aumentar e muito, né, o valor agregado. E realmente, pelo que parece, né, a gente vai discutir, a gente não sabe realmente se isso vale a pena ou não. Pelo que, na minha interpretação, eu acho que realmente não vale tanto a pena assim fazer esse tipo de procedimento. Mas eu queria começar perguntando para o Filadélfio, né, o que ele acha, né, o que ele acha do diagnóstico, porque a gente percebe também que dos 91 pacientes, apenas 16 deles foram operados, né? E você tem, e eles fizeram, entre aspas, pelo que eu entendo, o que para mim é um grande viés e uma grande limitação do trabalho,
eles fizeram essa avaliação e essa comparação com aquilo que eles obtiveram da biópsia, ou seja, eles fizeram o diagnóstico através da biópsia na maioria absoluta dos casos. Então, isso para mim é um viés bem grande, porque se você for avaliar bem, de 16 pacientes, eles erraram em 3, ou seja, erraram de forma grave, ou seja, naqueles pacientes que foram operados. Então, são pequenos detalhes, né, do paper que, se você observar bem, existem erros bem assim robustos sob o ponto de vista metodológico. Então, eu queria saber do Filo o que ele pensa. Né? Bom, eu ia começar justamente fazendo uma provocação inversa. Eu ia justamente pedir para qual era a sensação que vocês tinham enquanto os endoscopistas, né, obtendo material. Assim, porque primeiro eu achei de baixo rendimento, achei a colocação de conceitos assim inadequados para o momento, que assim, olha, então o diagnóstico foi confirmado pela molecular. Daqui a pouco eu critico. E acho que ficou muito fantasioso para alguém que não seja da patologia interpretar o que eles estão escrevendo. Essa é a minha sensação. Então, assim, como que eu acho que deve funcionar? O nome da lesão é pela histologia, o nome. O sobrenome é pela imunistoquímica. E nós vamos classificar a origem genética daquilo para que a medicina de precisão possa atuar com a molecular. Então, enquanto a gente quiser pular os 2 primeiros passos, que é dar o nome e o sobrenome, não vai funcionar. E a molecular, embora indo muito rápido, ela está engatinhando. Quer dizer, você tem 30 anos aí de pancreatologia com as biópsias endoscópicas e agora nós vamos dar um salto enorme passando, sabe, jogando tudo para molecular, o diagnóstico que eles saíram errando lá no começo. Então, vamos lá. Ah, olha, isso daqui é um paninho, né? Pior, ele falou que era um paninho. Ah, mas olha, deu a molecular, então é tal coisa. Então, só para vocês imaginarem, quando começou a se falar do Carras, né? Pô, estômago, nossa, Carras, opa, estou detectando câncer precoce. Pólipo hiperplásico no estômago pode dar Carras positivo. Então, assim, você não pode errar o nome e depois comparar com a molecular, tá? Então, isso precisa ficar na cabeça de quem faz pancreatologia ou qualquer outra coisa. Sabe, não pode transferir para molecular o diagnóstico, tá? Então, essa é a primeira coisa. Aí, se eu puder, se a Jennifer puder pôr aquela histologia que apareceu aí, eu já vou adiantando uma coisa. Quando vocês fazem core biopsy, o tecido fica absolutamente esticado. Esse material obtido por forceps, ele está esmagadinho. Jennifer, você consegue colocar a sua imagem lá? Eu não tô conseguindo dar o share aqui. Será que a Carol poderia me ajudar aqui, não? Pra eu poder compartilhar de novo? Sim. Pode continuar, Fila. Agora sim, vamos lá. Carras, sim, é uma alteração que vai ocorrer no ductal com maior frequência. O Gnaz ocorre principalmente em neoplasia mucinosa. Tem a ver com as mucinas, principalmente o MUC2 intestinal e MUC5 foveolar, gastro. Né? O TP53 é o nosso P53. Aí eu achei assim, muito esquisito. O pessoal não fala, não, olha só quando é ductal avançado. Não. Quantas vezes eu falei aqui para vocês que às vezes eu fico na dúvida se aquele IPMN tem neoplasia. Vocês nunca vão me ouvir falar em displasia. Tem uma neoplasia intraepitelial de baixo grau ou alto grau no IPMN? O P53 sim aparece. Eu uso isso e o índice de proliferação.
uso isso também para diferenciar, se eu estou em dúvida se é neoplasia ou se é pancreatite, né? Uma pancreatite esclerosante pode confundir na biópsia com um adenocarcinoma invasivo, você usa o P53. E aquele, até esqueci, C2K, aquilo lá é o P16. P16 assim, ele é classicamente utilizado, por exemplo, em tumor de cabeça e pescoço, para você saber se tem associação com fumo negativo ou com HPV positivo. Então, é interessante a gente saber que o P16 pode colaborar no pâncreas, como colabora lá no endométrio, né? Para você dizer se é alto grau ou baixo grau, tá? Então, eu acho que sim, nós vamos ter cada vez melhores ferramentas, principalmente quando a gente quiser conectar na chance terapêutica, mas eu acho que transferir o diagnóstico para a molecular, eu acho que primeiro é prematuro, segundo, eu acho que conceitualmente acho que tá errado, nós estamos pulando passos importantes. Filho, até eu nem queria falar isso, mas na minha concepção, o conceito desse trabalho foi completamente errado, né? Eu não queria falar isso, mas por quê? Eu acho que se você tiver uma grande coorte de doentes operados e analisar os genes desse material, tudo bem. Agora, eles compararam com o objetivo da biópsia, e é exatamente aquilo que você falou, da biópsia obtida por ecoendoscopia. É exatamente aquilo que você falou. Se eu comparo com uma coisa que eu não tenho certeza do diagnóstico, né? Como é que eu vou, porra, como é que eu vou fazer essa comparação? E além de tudo, sabe, por isso que eu falo que hoje, quando você olha os trabalhos, eu não gosto de fazer esse tipo de crítica, mas quando você olha os trabalhos do gastrointestinal endoscopy, do endoscopy, você percebe que são trabalhos que têm um viés de conceitual errado, né, de uma avaliação daquilo que eles querem que você, entre aspas, diga se é verdade ou se não é verdade, e a metodologia errada. Por exemplo, para mim, esse trabalho seria muito mais interessante se eles pegassem os 16 pacientes que eles operaram e fizessem uma comparação entre o que deu a biópsia e o que aconteceu com a prova genética. Eu posso até estar errado, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas essa é a minha impressão. Celso, eu acho que é isso, né? Olha, claro que eu acho que a gente tem que cada vez mais explorar os achados histológicos com as alterações moleculares. É assim que nós vamos aprender. E aí sim, como você disse, opa, vamos comparar com a peça final, vamos ver assim num estudo de população ampla. Mas quando a Jennifer fala, olha, pega uma área grande de Copenhague, quantos habitantes tem lá? Exato. Área grande é São Paulo, né? Que tem a população maior que a Dinamarca toda, né? Exato, exato. Entendeu? Então, eu acho que assim, mais uma vez me parece assim, um viés que a gente vê muito no academicismo. Por favor, de jeito nenhum. A academia é a base de tudo. Agora, você jogar academicismo em diagnóstico errado ou irregular, gente, a gente começa a mandar um sinal trocado para o conceito. Não, eu confesso, assim, bem rapidamente, depois eu quero até chamar o Eloy, porque o Eloy já faz tempo que ele está com a mãozinha levantada aí. Eu confesso que foi a primeira vez que eu vi operarem um pseudocisto, com o diagnóstico de pseudocisto, e vir uma neoplasia intraductal mucinosa papilífera. O que eu já vi foi o contrário. Eu tenho caso, por exemplo, de pacientes que se pensava que era uma neoplasia e no final veio um pseudocisto. Mas isso que eu vi hoje, né, eu nunca tinha visto. Realmente, nunca tinha visto. Eu até acho que o que pode ter acontecido, né? Eu acho que rupturas do IPMN, sangramento e organização desse sangramento, ou a biópsia não surpreendeu a parede, né? Pegou só parte. E aí vem diagnóstico de pseudocisto. Não, mas o pior, filho, é que eles basearam o raciocínio para operar na genética. Esse foi o Não, problema. não, Ó, aí. o material está aí, ó, fila, para você Tá, avaliar. Ele tá. quer essa imagem aí. Então, se puder ampliar, Jennifer, olha,
Tá, olha. Então, isso daí deve ser um aumento de 100, mais ou menos. Então, olha, a lesão número A. Vocês estão vendo aqui na parte de cima, vocês veem o componente epitelial glandular, tá certo? Vocês veem que bom, primeiro o tecido está esmagado, dos três, o tecido está comprimido, né? A microhistologia ele fica alongado, o tecido está mais esticado. Então, tem um problema de avaliação morfológica aí. Segundo, na porção superior, nas 12 horas do fragmento A, vocês veem que o epitélio está totalmente apoiado num estroma. Então, para mim, isso daí não é IPMN, isso daí é cistadenoma com estroma ovariano símil. Ovariano. Tá? Então, primeiro, então acho que talvez que eu quero chegar aí. Se você erra o diagnóstico, como é que você vai comparar molecular? Bom, vamos por segundo. Olha, é só na borda superior que a gente vê um pequeno epitélio, tá certo? Então, sim, isso deve ser um IPMN, quer dizer, pode ser um IPMN que não tem papila, tá certo? Que numa biópsia, por isso que às vezes eu falo assim, olha, eu solto como cisto mucinoso, e sim, pode ser IPMN, porque aí vai depender do que o endoscopista achou na morfologia da apresentação da lesão. Se for um cisto único com parede, como aparentemente esse daqui também tem, e envolvendo o nervo, que é no polo inferior aqui do fragmento B, não sei se é IPMN ou, de novo, é uma neoplasia cística mucinosa. Tá? E a lesão C, com essa quantidade de fibrose, desmoplasia, esse monte de célula inserida, esse caso deveria ganhar uma pesquisa imunistoquímica de citoqueratina para ver se isso daqui na célula já é uma lesão invasiva. E PMN, quando faz uma fibrose dessa, tem invasão. Tá? Então, aqui a gente precisaria afastar uma neoplasia invasiva. Então, assim, não é preciosismo do patologista comentando a histologia. Não, o camarada faz diferente, faz errado. Tal. A minha crítica é, você apresenta para todo mundo um forceps que produz um tecido não de boa qualidade, com diagnósticos completamente confusos, e aí joga em cima disso molecular. Você vai para um teste sofisticado que visa uma outra resposta ao oncologista, ao clínico que está seguindo. Então, eu acho que é misturar coisas de forma... Sei, eu tô juntando um monte de coisa De forma para produzir aleatória. um trabalho científico. Realmente, realmente. Eu queria ouvir a opinião do Eloy. O Eloy está aí com a mão levantada. Eloy, desculpa aí o tempo, mas, por favor, fique à vontade para fazer os seus comentários. Doutor Celso, Oi, fala, Eloy. bom dia a todo mundo. Não, doutor Celso, quando eu estava lendo esse artigo, eu falei assim, não, esse artigo eu quero é ouvir a opinião do Fila, porque ele já me tirou várias dúvidas aqui, mas eu ainda tenho algumas perguntas pro Filadélfio, que é o seguinte, só o fato de ter mutação, por exemplo, no Carras ou algum outro gene, não quer dizer que realmente tenha. Ó, o paciente pode ter essa mutação e não ter nada. Quantos Exato. pacientes, se você for ver, quantos pacientes têm lá mutação de BRCA, Lynch, e não apresentam doença, né? Não apresenta tumor e tudo. E isso é Posso uma falar? pergunta. Essa é Posso uma responder pergunta. essa? Acho que o Rodrigo quer falar alguma coisa antes para usar o Filadélfia. Pode falar, Está Rodrigo. desconectado com a morfologia. Posso, Fila, rapidinho? Eu Claro. tava muito com esse comentário na agulha para falar, e aí o Eloy falou. Pelo amor de Deus, Fila, não quero tolher a sua resposta também. Rapidinho,
aqui para mim esse trabalho me parece o seguinte: suponha que você tem uma fábrica de avião, aí você fabricou mais asa do que corpo de avião, aí você coloca 3 asas no avião e depois fica justificando por que você fez isso. Exato. É exatamente isso. Em última instância, assim, a gente já viu vários trabalhos sobre isso. O que eu acho de legal sobre isso é assim, a gente tem que evoluir em termos de tecnologia, né? Então, assim, NGS, fica comparando aí Carras, Ginás, tudo na diferenciação do tipo de lesão, mas não, isso se diagnóstico anatomopatológico. E aí vem a parte do que o Eloy falou. Em última instância, por que você precisaria de um teste genético numa lesão como essa, se você tem anatomia patológica e imunohistoquímica? Tanto que você vê que eles associaram esse teste e não mudou nada, né? No fundo, não vai mudar nunca nada. A ideia de associar um teste genético seria ter uma noção um pouco melhor fisiopatológica de algum tipo de lesão, e vamos dizer assim, do funcionamento biológico dessa lesão, para em algum momento você poder futuramente propor uma modificação na sua terapêutica, não em si no seu diagnóstico. Foi o que o Fila falou. Como hoje, em algumas situações, você faz na oncologia para guiar tipos específicos de terapêutica e para tentar, entre aspas, prever qual método terapêutico vai ser o melhor. Isso. E aí, Eloy, é isso onde eu queria chegar. Aí, volta e meia, você faz todos esses painéis genéticos, manda tecido para fora, se baseia naquilo e não responde. Aí vai vir uma sequência do que a gente nunca consegue responder, que é exatamente o que você falou. Ah, então você fez a genômica. Tudo bem, se eu pegar agora um cientista que trabalha com proteômica, ele vai falar exatamente o que você falou, Eloy. Quem te disse que esse perfil, esse landscape mutacional é exatamente o que você vai ver na prática de funcionamento celular? Que foi o que você Exato. acabou de falar. E se o cara da proteômica fala isso, vem o cara da metabolômica e fala assim, mas quem disse para você que as proteínas que são expressas é exatamente o comportamento biológico? Então a gente teria que fazer metabolômica em todo mundo. Exato. É isso aí mesmo. Então, isso é um processo inicial, não, é legal, tipo, acho fantástico, não tiro o mérito Perfeito. do método, mas ele não funciona porque esse trabalho quis dizer. Eu acho super bacana, mas assim, gente, o que esse método basicamente está querendo chegar é no quê? Fala assim, então beleza, você não precisa de um patologista aqui, faz essa análise genética aqui, que qualquer um lê o que está positivo ou negativo e fala qualquer resultado. Perfeito, Eloy. Quem que garante que o que está escrito ali é o que está acontecendo de fato com a lesão? Né? Então, assim, é usar para a forma errada, né? Exato. Exatamente. Antes do Fila comentar, era a outra coisa, isso aí que você falou agora no final, Rodrigo. Será que todo esse estudo aqui foi baseado no quê? Antes da gente ter o avião de 3 asas, precisa pilotar um avião normal. Ou seja, a minha impressão é o quê? Ou falta patologista, e aí que é a pergunta para o Fila, ou eles têm muita dificuldade de interpretar esse tipo de biópsia, porque a gente não vê esse tipo de formato de estudo em estudo japonês. E aí você vê que talvez seja uma questão cultural, que eles estão querendo substituir o patologista por um teste ali que vai dar uma dosagem e acho que isso daí vai substituir sei lá, o piloto do avião, entendeu? Essa é a Ó, minha pergunta. antes do Fila responder, eu queria que a Jennifer colocasse naqueles 3 casos lá. E eu vou fazer uma pergunta rápida. Olha, eu quero saber de vocês, o Otávio, o Eloy, bem rapidamente, tá? Quantos casos na sua que você, olha, o nosso grupo, eu em especial, já tenho muito mais do que 600 lesões císticas biopsiadas com tranquilidade e acompanhadas, tanto do ponto de vista de follow-up como de cirurgia. Eu nunca tinha visto isso, ó. Pseudocisto na citologia, nunca. Não sei se o Fila pode me corrigir, se alguma vez ele deu pseudocisto e eu disse para ele que se tratava de uma neoplasia cística mucinosa. Eu nunca
vi isso. E eu quero saber de vocês se vocês viram. Eu nunca vi. Eu volto a dizer, eu vi o contrário. Eu vi o contrário. Eu vi a gente fazer a biópsia, supostamente se suspeitar de uma neoplasia cística mucinosa, e aí operou e foi pseudocisto. Tanto pelo método de imagem quanto pela biópsia. Mas isso eu nunca vi. Realmente eu nunca tinha visto. E olha que a gente já viu trabalhos aqui. Então, eu queria só... Aí a Fila fica à vontade agora para fazer o comentário que ele quiser fazer. Bom, primeiro eu dizer assim, que tanto o Eloy quanto o Rodrigo apenas colocaram mais... Linha na fogueira. Não, não. Eles apenas transformaram o meu comentário numa coisa mais lógica, mais didática. Eu fico tão indignado que me atrapalho para falar. Mas acho que é isso, vocês trouxeram uma racionalidade. Eu acho muito importante quem está na ponta, lá no dia a dia com o doente, começar a questionar esse tipo de trabalho, esse tipo de método. Quer dizer, usa uma pinça que deve ser caríssima, que esmaga o tecido, que tem um rendimento baixo, quer dizer, 70%. Eu acho que é baixo para o que se faz hoje em dia, não é? Com um viés de erro considerável, né? Quer dizer, o cistadenoma seroso, às vezes, ele é um meio camaleônico, ele às vezes atrapalha muito, mas de cistadenoma seroso para panin, aí justifica porque ele tinha uma alteração molecular, aí opera. É muito mais barato você fazer uma nova biópsia, você ficou em dúvida no material, não é? Eu acho que para mim, um trabalho desse tem que provocar vocês a questionarem muito o que se passa no dia a dia e parar de aceitar, né, essa enxurrada de papers que devem ser muito bem financiados, ao contrário do nosso dia a dia no Brasil, né, que é do sangue e suor de cada um, e não de financiadores, né? Exato. Porque isso me remete assim, a tentar tirar o fator humano do meio. E quando você tirar o fator humano, não vai dar certo. Não vai, a gente ainda não tem como tirar isso daí. É aquela história do bio ali, da coisa artesanal. Pode inventar genética e tudo, mas no final vai depender da dedicação do endoscopista a coletar um bom fragmento. Depois vai depender da dedicação do patologista de preparar aquilo ali, de olhar aquilo. Não foi não foi assim, em um ano que o Fila conseguiu o resultado que tem hoje. O Não. Eloy, negócio é demorado. se você me permitir um comentário rápido, tá? Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que ficar alertas e não reticentes em algumas coisas. Então, assim, eu vou te falar o que eu vivo, o que eu vejo muito, né? Pega um cara bom, faz um protocolo, aí põe um cara ruim para executar. Não adianta, né? Não Exato. adianta. É o que eu acho, assim, a gente não pode cegar os olhos às novas tecnologias, né? Pô, outro dia eu vou fazer um comentário agora sobre o Fila. A gente estava falando de inteligência artificial e eu com aquela, não, mas põe a máquina na mão, mas e o cara bom que está lá? Não, o Fila falou, não, gente, vamos juntar as duas coisas. Né? A inteligência artificial ela vai ser extremamente útil para a gente, para o cara bom. Né? Então, assim, esse tipo de técnica, no fundo, assim, o que eu imagino, alguém num laboratório que tinha um laboratório bom, com tecnologia, como o Fila falou, com um grant gigantesco, chega lá, ó, podemos fazer o sequenciamento genético, então vamos sair fazendo sequenciamento genético, a gente vai achar alguma utilidade para isso. Então, você não tinha um problema e inventou uma solução. Você tinha um material e quis criar um problema para que ele coubesse. Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar atento a essas novas tecnologias, ao sequenciamento genético, à proteômica. Eu acho que a proteômica vai trazer algum benefício para muita coisa, mas aqui foi feito o contrário. Não, o problema que a gente tem hoje é um bom endoscopista para fazer uma boa biópsia, para ter uma boa anatomia patológica. Esse é o problema que a gente tem hoje. A gente tem que antes resolver isso e depois a gente pode pensar em agregar mais tecnologia, não o contrário.
Então, não, a gente tem colegas que não fazem bem a biópsia, a gente tem patologistas que não são bons para ver a biópsia, então vamos criar alguma artimanha para resolver o problema. Isso nunca vai adiantar. Perfeito. A tecnologia tem que ser incorporada aos bons médicos, os protocolos têm que ser incorporados aos bons médicos, aí a gente vai ter melhora de resultado. Eu queria bem rapidamente ouvir aí um pouquinho, né, porque o Humberto está quietinho hoje, hein? Hoje a gente falou tanto aqui que o Humberto está quietinho. Eu queria ouvir rapidamente o Humberto, a Raquel, até nós temos aqui o Marcos Vinícius, né? O Marcos Clarence. Então, bem rapidinho, porque eu acho que vale a pena, eu quero ouvir o comentário de vocês e o que vocês acharam do trabalho. Bom dia a todos. Acho que já foi o comentário do trabalho já foi bem esgotado, né? Não vou repetir, mas qual o objetivo que a gente quer, né? Detectar as lesões iniciais que poderiam se transformar num câncer, né? Vamos lá, numa lesão maligna. Como na semana passada o trabalho mostrou que lesões sólidas em pacientes que tinham história familiar, mas com mutação genética positiva, que valia a pena você ver esses pacientes. Aqui a gente está tratando de lesões císticas. E, mais uma vez, se eu estiver enganado, eles colocaram o tamanho médio, mas não colocaram, diferenciaram que tamanho de lesão, que poderia, na prática, a gente trazer isso para a prática. Se colocar se tinha os sinais preocupantes nas lesões ou se tinha sinais de risco. Então, assim, o objetivo, tanto para a lesão cística, da gente acompanhar, fazer o surveillance, é para detectar alterações iniciais precoces que poderiam dizer que aquela lesão tinha que ser ressecada, né? Então, assim, a gente continua sem uma definição. E outra coisa, para diferenciar algumas lesões, às vezes o aspecto do líquido, do cisto, né? Se ele é mucinoso, se não é, a glicose que você dosa, são coisas simples e baratas para a gente fazer essa diferenciação. Mas, no caso, a gente detectar lesões que seriam ressecáveis. E tiveram 3 pacientes aí que não foi desprezível dentro do montante que não deu a histoquímica, a histologia como histoquímica, correto? 20% de erro. 20% de erro grave. Então, assim, eu na verdade, não, o que me traz assim uma grande preocupação para finalizar é como a gente já recebe assim aquelas lesões. Vou fazer uma analogia que não é bem uma analogia, vamos lá. As lesões gástricas de 1 centímetro subepiteliais que vêm um pedido assim, com biópsia. E aí, se você não passa a biópsia, quer dizer, isso é antiético, o paciente, como é que vai ficar isso? Né? Isso. Da mesma forma que a gente vê lesão cística lá, lesões de 1 centímetro, lesões pequenininhas na ressonância que foi incidentaloma. Aí vem lá, ecoendoscopia com biópsia. Daqui a pouco a gente vai receber ecoendoscopia com biópsia com pinça. Daqui a pouco a gente vai receber isso. E se você não faz, né? Porque acho que não é o número de trabalhos que estão surgindo, mas parece que como se fosse até uma propaganda para o uso da pinça de Murray como se fosse uma coisa muito definitiva em termos de diagnóstico, tá? Perfeito. Então, acho que para o dia a dia não mudou muito, não mudou nada. Não, eu acho que no fundo esses últimos 2 trabalhos mostram que a pinça de Murray não deve ser feita. Essa é a minha interpretação. Muito simples, muito rápida e muito objetiva. Eu acho que essa é a coisa. Bem como a utilização da genômica para fazer o diagnóstico diferencial. Porque com erros como esse, realmente você vai transformar o seu dia a dia clínico, né, num problemão com os seus pacientes. Porque quem vê o paciente no consultório e baseia-se na genética, você vai ter realmente um grande problema em relação a isso.
Eu queria ouvir também, bem rapidamente, o Marcos Clarencio, se ele tem algo para falar, a própria Raquel. Celso, não tenho nada a falar, apenas dizer que vamos continuar com uma boa pulsão, um bom patologista, e vamos continuar com esses estudos, porque no momento agora, na prática, certamente a gente não vai usar, sem falar nos custos, né? Que certamente os custos vão subir muito. Mas vamos continuar vendo esses estudos que pode lá na frente, quem sabe, contribuir de maneira mais significativa e prática, né? Mas na prática agora é ter um bom fila. Eu acho que eu fico feliz que você mantenha a esperança na Through the Needle. Eu fico feliz. Raquel. Bom dia a todos. Excelentes comentários do Eloy, do Rodrigo, do professor Filadélfio também. Eu tive a mesma impressão que nesse trabalho estavam considerando o resultado genômico como o padrão ouro para definir a situação, e não é por aí o caminho. Então, eu não vou estender os outros comentários, mas a minha pergunta pode ser feita até num outro momento, porque a gente talvez não tenha muito tempo, em relação a essa colocação de displasia de baixo grau e de alto grau no IPMN, essa necessidade de colocar displasia de baixo grau. Eu perguntaria para o professor Filadélfia, ele até comentou alguma coisa, mas o que ele acha disso daí? Fantástico. Uma boa parte do que se fala displasia de baixo grau costuma ser regeneração, né? E alto grau é um adenocarcinoma intramucoso intraepitelial, um carcinoma in situ, né? A gente evita de usar. De qualquer forma, acho que foi legal você ter perguntado, porque isso vai remeter ao achado ecoendoscópico. Então, também não adianta nada o meu diagnóstico sem a correlação de vocês. Quer dizer, vocês já viram o substrato macroscópico alterado com seus sinais de preocupação, etc., como vocês costumam descrever. A atipia de baixo grau, ela eu acho que vai chamar a atenção. Se eu tiver uma atipia de baixo grau, eu vou tentar diferenciar de regeneração, né? E aí entre o P53 e o índice de proliferação, KI67, eu acho que são ferramentas que a gente pode usar. Se P53 estiver elevado e KI67 elevado, mesmo com morfologia baixo grau, entre aspas, aquilo lá é uma neoplasia intraepitelial patente, que se você ficar olhando para ela, ela vai virar invasiva lá na frente, né? Mesmo é só o bebê, né? E nós vamos na fase adulta será invasivo. Então a gente precisa sim reconhecer alterações mínimas, mas não pode desconectar da morfologia ecoendoscópica. É sempre o conjunto. Da mesma forma que a gente não pode desconectar quer dizer, dar um salto da ecoendoscopia para a molecular. Eu acho que tem que ser o teu achado macroscópico, o nome, o sobrenome e a família genética, quando tiver interesse ou uma importância terapêutica associada. Perfeito, Fila. Bom, Excelente. gente, a gente esgotou bem esse trabalho, né? Realmente, esse trabalho é um trabalho que mostra que nem tudo que vem dessas grandes revistas, como gastrointestinal endoscopy, são realmente trabalhos com uma robustez metodológica que realmente nos faz acreditar piamente, né? Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Eu gostaria de convidar o Fernando para apresentar o caso clínico, né? O Fernando vai agora mostrar um caso clínico que, se vocês perceberem, vai entrar um pouquinho, né, nessa seara acho que ele escolheu esse caso, não sei, depois a gente vai ver agora, essa seara das lesões císticas pancreáticas. Fernando, fica bem à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Obrigado. Justamente vou apresentar um caso de um cisto aqui pancreático que a gente viu no hospital. É uma paciente de 47 anos que a gente viu no momento da avaliação nossa, ela estava sintomática. E essa paciente era uma paciente com antecedente, ela tinha
uma imagem cística no pâncreas, que tinha feito uma imagem de ressonância, e ela tinha feito uma ultrassom, ultrassom e tomografia em outro serviço, tá? Essa paciente, além disso, tinha o antecedente de ela ser uma paciente alcoólatra, ela gostava de tomar whisky destilado, eu não me lembro exatamente o tanto que ela tomava, né, da bebida alcoólica, mas ela referia que ela tomava. Era uma dose grande. Praticamente a garrafa É, de uísque durava para ela uma semana. Não, certo, desculpa, ela falava, era meia garrafa de uísque, né? Por semana, era Por isso. semana. Exatamente. certo. Aí, eu vou mostrar aqui para vocês os laudos que a gente conseguiu, somente conseguiu os laudos dela dos exames prévios que ela fez em outro serviço. Ela fez ultrassom e tomografia. Aí os exames que ela fez em abril do ano passado descreveu cisto no pâncreas, 3,4 por 2,7, localizado no corpo e cauda do pâncreas. E a tomografia, ela tem uma medida, um diâmetro parecido, 3,6 por 3,5, e uma imagem hipoatenuante, tá? Discreta dilatação do Wilson, a montante, e primeiro eles falaram que era um IPMN, aí depois foi a dúvida se era um pseudocisto, porque essa paciente teve, outro dado importante, essa paciente teve quadro de pancreatite a repetição. Ela primeiro descobriu o cisto que ela tinha no pâncreas, com aquelas exames de imagem, e depois um período X passou e ela começou a apresentar quadros de pancreatite repetitivo. Então, aí eles ficaram com esse tipo de hipótese diagnóstica, pseudocisto e PMN, tá? Aí a paciente, essa imagem aqui, que eu vou mostrar para vocês, é a imagem que a gente conseguiu no hospital, uma ressonância do abdômen que a paciente fez. Aí, na primeira imagem que dá para ver que é uma imagem cística septada, bilobulada, e ela tem um contato íntimo com a artéria esplênica, que aqui vocês vão ver aqui no final, nesse corte daqui, não sei se dá para ver, tá? E um discreto aumento do diâmetro da esplênica. E essa imagem já está um pouco maior do que a descrição que a gente tem da tomografia que ela fez em outro serviço, que aqui já mede 5,2 por 3,4. E aquela dilatação aumentante do duto, né? Aqui dá para ver, não sei se vocês conseguem ver aqui as imagens, tá? Ficou Sim. a dúvida de um cisto mucinoso na paciente. Era aquela imagem no corpo causa Essas imagens, né, Fernando? Essas imagens são do hospital, né? Do hospital Sim, mesmo, né? É. isso, essas imagens são do hospital. E não teve Aí, eu realce queria, no contraste. mas antes de continuar, eu queria saber, Rodrigo, essa paciente chega para você no seu consultório. É uma paciente que já tinha uma lesão cística antes do início dos episódios de pancreatite aguda, tá? A lesão foi observada e foi vista pelo Dr. Roberto Blasbalg. E o Dr. Roberto Blasbalg, entre aspas, né, ele configurou e confirmou que parecia se tratar de um cistoadenoma mucinoso, tá? Aí você recebe essa paciente no consultório. Qual que é a sua conduta? Eu quero saber o que é que você pensa em fazer com esse paciente. Eu pediria uma ordem. Pediria uma eco, perfeito. Agora, quando eu estava apresentando esse caso, veio uma pergunta na minha cabeça. Porque a gente apresentou o ultrassom e a tomografia, eu achei que tinha sido indicada a ecoendoscopia antes de fazer uma ressonância com colangio, tá? E aí, respondendo ao que você falou, E o você exame laudar... acertou. E você acertou. E você acertou. Tá. Aí eu vou te fazer uma pergunta, porque você já sabe a evolução do caso depois. E, obviamente, quando se faz uma ressonância, é claro que a gente olha a imagem, mas assim, quando o Blasbalg lauda uma ressonância com colangio-ressonância para ver uma lesão cística pancreática, é sem dúvida uma opinião que a gente De tem que levar peso. muitíssimo em consideração. Agora, o que estava na minha cabeça? Eu falei, pô, não vai fazer uma ressonância. Se vocês tivessem recebido esse paciente, efetivamente, só com uma tomografia,
E no final das contas, sendo indicado uma ecoendoscopia, essa ressonância vai efetivamente ter mudado a condução do caso? Se ela não tivesse sido feita, e reafirmo para vocês, eu pediria, e reafirmo para vocês uma opinião do Roberto Blasbalg, é extremamente relevante. Mas será que essas alturas, com uma lesão desse tamanho, que com qualquer exame de imagem a gente vai indicar uma eco, a ressonância vai ter mudado o jogo? Bom, nesse caso, o que aconteceu? Eu vou aqui te falar bem o que foi que aconteceu. Esse paciente chegou para a gente para fazer a ecoendoscopia, com biópsia. Só que, infelizmente, essa biópsia não poderia ser avaliada por um médico, por um patologista que tem experiência. Ela teria que ir para o pessoal de convênio. Tá? E aí, o que aconteceu? Eu não tinha dúvida, eu tinha ao meu lado o Beto. O que eu fiz? Eu falei assim, vou fazer o seguinte, eu vou fazer ecoendoscopia, tanto que eu fiz ecoendoscopia, pode mostrar as imagens da eco aí, Fernando? Eu fiz a ecoendoscopia e logo em seguida, né? Esses são os laboratórios da paciente, totalmente normais, né? Eu fiz a ecoendoscopia e a ecoendoscopia me pareceu mesmo um cistadenoma mucinoso, ou seja, dá uma olhada aí. Uma lesão bilobada, um espessamento da parede, que media 5,4 por 3,3. Ou seja, isso aqui não é um pseudocisto, gente. Porque qual é o grande diagnóstico diferencial aí? Que estava sendo cogitado pelos exames anteriores? É um cisto, um pseudocisto ou um cistadenoma mucinoso? A pergunta que cabe aí é, Celso, você biopsiaria essa lesão? Quando eu vi essa imagem, eu falei, eu não vou biopsiar, essa paciente tem indicação operatória. E aí, para corroborar mais ainda, o que eu falei? Tinha o Beto senta na mesma bancada que eu, imagina. Pô, essa experiência que eu estou tendo nova de sentar ao lado do pessoal da radiologia tem sido extremamente gratificante. Vocês não têm ideia de como isso é bom. Então eu cheguei pro Beto e falei, Beto, o que é que você acha desse caso? Vamos botar lá, eu faço uns cortezinhos especiais lá e já te falo o que é. Ele fez uma colange-ressonância, que vocês viram aquelas imagens, em 5 minutinhos, ele fez a colange-pancreato-ressonância, falou, isso aqui é um cistadenoma mucinoso. Acabou. Aí eu peguei, dei o cistadenoma mucinoso e não biopsiei esse paciente. Então agora eu aceito todas as críticas possíveis e imagináveis para respeito do caso. Eu acho que é um caso extremamente interessante, onde, como o Fila sempre diz, né, a morfologia é fundamental. Ô Celso, queria fazer uma pergunta aí. Claro. Coloca a imagem anterior para mim, por favor, Fernando. A ressonância, Colocar né? aqui. Isso. Esse contorno nessa imagem aqui em T2, esse contorno não está muito irregular para você pensar num cistoadenoma mucinoso, não? Ou ao contrário? Porque assim... Não, ao contrário. Ao contrário. Está muito irregular. O contorno irregular, ele fala a favor, controle regular, como por exemplo aqui na região... A favor da lesão mucinosa. E mucinoso. O pseudocisto ele é muito mais regular, né? Ele é muito mais regular. Tá certo. Foi baseado. Pena que o Beto não está aí para ele explicar melhor. Ele com certeza explicaria com muito mais propriedade. Tá bom. Agora, outra pergunta. O crescimento entre a tomografia, embora são métodos, né? Não é o mesmo método, mas o crescimento foi muito rápido, né? Em pouco tempo, né? E isso, assim, isso que me causou estranheza para pensar numa lesão mucinosa. Tá? O Celso. Oi. Marcos Clarencio. Fala. Eu pensei que você ia funcionar, viu? Então, mas agora, sabe o que é? Eu vou te falar. Funcionar. Agora, eu lhe pergunto o seguinte: que mal a gente ia trazer ao paciente se funcionar e que não viesse mucinoso? Entendeu? Eu pensei que você ia funcionar. Eu só não funcionei porque eu vou te falar, Marcos, eu não funciono. Por quê? Porque se eu não posso enviar para um patologista que vai me dar o diagnóstico, eu vou trazer mais problema. Eu vou trazer mais problema para o doente. Eu sei, mas olha bem, se você fosse enviar para o professor Fila,
você ia funcionar. Ah, mas com certeza, não, mas sem pensar. Ixi, Não, sem olhe bem, Celso. Você sabe que eu sou seu fã, mas eu ia funcionar, entendeu? Agora eu fico assim preocupado dessa lesão não ser mucinosa, entendeu? Porque é uma cirurgia considerável, né? Entendeu? Eu realmente iria funcionar, entendeu? Não, eu também não teria dúvida de funcionar, mas como eu, primeiro, já falo aqui há muito tempo, não acredito na análise do fluido bioquímico, não acredito, ou seja, a sensibilidade para fazer o diagnóstico de uma lesão mucinosa versus uma lesão não mucinosa está em torno de 40%, 30%. Não acredito nisso, ou seja, você erra na maioria absoluta dos casos, 60%. Não acredito, por exemplo, se eu vou mandar para um patologista que vai chegar lá, eu vou puncionar e ele vai me dizer que não tem diagnóstico. Então, eu tô levando um risco a essa paciente, porque ela tem risco, ou seja, de pancreatite, de sangramento, você viu os riscos lá da utilização de uma agulha para obtenção de cor. Então, é aquilo que eu faço isso há muito tempo, né? Como esses pacientes são pacientes particulares, eu não vou impor o paciente a um risco desse, a gastar esse dinheiro, se eu não vou ter um diagnóstico preciso. Isso é para vocês terem noção de como eu acredito no diagnóstico por agulha das lesões císticas pancreáticas. Eu quero que esse é o conceito que vocês têm. Desculpa, mas eu concordaria com o Marcos, porque eu não teria essa segurança, mesmo com um ótimo radiologista me dando um diagnóstico. Primeiro, que o paciente tem história de pancreatite aguda. Segundo, o crescimento foi muito rápido. E terceiro, se eu punciono e ver um líquido citrino típico de pseudocisto, então você não tem a conduta, acabou, não tem a conservador. Agora, se vê um líquido mais espesso de aspecto mucinoso, você não precisa nem mandar para o histopatológico, talvez, né? Pela dificuldade de diagnóstico. Então, eu concordo com o Clarence, eu teria puncionado. Na minha prática, eu teria puncionado. Primeiro, que eu também não tenho um radiologista que com segurança me fala isso. Mas, e a gente tem casos de que a gente acha que é uma coisa e na verdade, principalmente pela história de alcoolismo dessa paciente, história de pancreatite recente, e com crescimento rápido do cisto, né? E é bom lembrar, Humberto, que a gente erra assim como o radiologista. E Exato. esse erro pode ser definido ou não com uma histologia, né? E pode ser um divisor de água. Marcão, mas essa é a grande vantagem de você trabalhar, por exemplo, com um cara que nem o Fila, um cara que nem o Rodrigo como cirurgião, e além de tudo, um radiologista como o Beto Blasbalg, que é uma das maiores experiências em colangio-pancreato-ressonância e lesões císticas que tem no Brasil, como a Susan, por exemplo. Então, essa é uma vantagem. Eu, por exemplo, se o Beto tivesse dito para mim, Celso, eu tenho dúvida, acabou. Eu iria funcionar sem pensar. É isso que eu quero que vocês tenham essa noção. Se ele dissesse para mim, eu tenho dúvida, eu ia meter a agulha e acabou. Ô, Celso, mas baseado, só um minutinho, baseado na imagem, o que traria mais segurança para eu falar isso, se eu solicito assim, a senhora tem alguma imagem de um ano atrás? Sim, ela tinha. E tinha cisto antes da pancreatite. Esse é um ponto. Entendeu? Então, assim, de um ano atrás, ou assim, de pouco tempo atrás, para a gente comparar. Se ela já tivesse ela não teria um pseudocisto de 3 anos evoluindo sem absorver ou sem complicar, concorda? Mas se tivesse um cisto lá um pouquinho menor, 2,5, 3, né? Humberto, baseado nessa sua pergunta, eu digo que eu nunca vi o que aconteceu no trabalho que a gente analisou. Eu nunca vi um pseudocisto ser operado e depois ser uma lesão mucinosa. Mas o contrário, eu já vi. Porque se ela não tivesse, por exemplo, imagem, eu teria biopsiado. Oi, Eloy. O que a gente vê, né, nessa relação, a gente vê o quê? É um pseudocisto sendo operado na hipótese de um cisto mucinoso
de um cisto mucinoso ser drenado na hipótese de um pseudocisto. Esses são que a gente vê que às vezes acontece, né, de erros diagnósticos. E outra coisa, Dr. Celso, nesse caso, lembra que a gente sempre comenta a avaliação morfológica de imagem de cisto, ela é duvidosa. Por isso que eu acho que, por mais que o análise do líquido seja falha e realmente ela eu acho que ela traz um dado a mais. Se tivesse uma amilase, sei lá, de 5.000 no líquido, já mudaria um pouco o cenário. Posso fazer Não, um comentário? Concordo. Eu não posso me furtar um comentário. Eloy, a gente chegou nessa discussão desse caso, eu acho que é a expressão máxima do seu comentário, que é fazer um teste para substituir o humano. Então, assim, é isso que torna a medicina incrível, né? Então, assim, eu estou me pensando que, assim, se eu fosse o cirurgião... Mas foi o comentário que o Humberto fez. Não, Porque eu isso quero... não tem como ponderar isso. O cara bota a agulha, vê que cor que veio o líquido. De que jeito que é. Como você mede isso? Quero deixar bem claro que eu também concordo com o Humberto e com o Marcos. Não estou dizendo que não. Eu estou pensando se esse paciente fosse meu e eu tivesse mandado para o Celso, ele me aprontasse uma dessa, né? Não, tanto que o que eu faria... eu indiquei cirurgia para esse paciente. Falei, pode operar. Então, pode operar. é isso que eu estou te dizendo. Assim, o que eu faria como cirurgião, não pensando em, vou fazer uma cirurgia, eu aceitaria a conduta e aceitaria a opinião do Celso e do Blasbalg. E eu operaria o paciente. Eu poderia virar e falar, não, beleza, não vou operar e vou mandar para alguém, eu quero, porque quero a biópsia. Eu poderia fazer isso e mandar para outra pessoa fazer a biópsia, sei lá, entendeu? Mas eu tô falando na minha vivência do dia a dia, eu aceitaria a opinião do Ardeng e do Blasbalg e eu operaria esse paciente. Ainda sem ter biópsia. O que eu não estou discordando do Humberto e do Marcos. Então, assim, dentro de uma situação de recursos disponíveis, no fundo, a gente ainda conta com um profissional extremamente habilitado, com a expertise do profissional extremamente habilitado e com a experiência do profissional extremamente habilitado. Quer dizer, olha que bonita, a gente agora foi de um grupo fazendo NGS para tudo, para um cara que virou e falou assim, bato no peito, vou assumir esse diagnóstico, porque com as condições que eu tenho à minha disposição agora, sem um serviço de excelência também de anatomia patológica, vamos a gente bater no peito e firmar o diagnóstico. É isso que faz a medicina ser bonita, né? A gente foi de um extremo ao outro hoje. Rodrigo, esse caso veio a calhar, foi uma das melhores reuniões que eu já vi, porque o que a gente está discutindo aqui é realmente a essência da medicina, ou seja, as nossas dificuldades do dia a dia, que não são fáceis. Não são fáceis, porque você assumir que essa paciente tem que operar baseado no achado da radiologia e no achado da ecoendoscopia morfologicamente, que o Fila bate tanto, né? Que o Fila sempre fala, e da qual eu compartilho, né? Mostra que realmente você tem que acreditar. Porque eu, por exemplo, vou ser bem sincero para todos vocês, eu não acredito numa milase de 5.000, eu não acredito numa avaliação única exclusivamente bioquímica, eu não acredito na característica do líquido, eu não baseio, eu jamais vou basear a minha indicação cirúrgica na aparência do líquido. Eu acredito na patologia. Então, por exemplo, o Blasbalg diz que ele tem dúvida, aí eu não teria dúvida de meter agulha. Só que eu sei que não ia conseguir fazer esse diagnóstico. Provavelmente não ia conseguir fazer esse diagnóstico. Ardeng, ainda assim, o Marcos e o Humberto estão certos. Não, estão certos. Não estão errados. Estão errados. E Marcos, Humberto, de vez em quando, é dessas que o Ardeng e às vezes o Blasbalg aprontam para cima da gente. É aquilo que eu falei. Não, fala, Raquel. Então, eu vou fazer um comentário de um clínico que recebe com
certa frequência paciente que foi submetido a uma ressonância e que o radiologista de altíssima qualidade já diz para mim, uma lesão grande, que se trata de um adenoma mucinoso. Ou que o ecoendoscopista teve essa definição morfológica. E eu vou dizer, com frequência ele não funciona aqui. Eu sou uma crítica de não funcionar, porque eu também acho a importância dessa análise, sempre que possível, citológica ou bioquímica, mas não é, eu não vou dizer que é comum, mas isso ocorre. Lesão grande, e a história dessa paciente, quer queira, quer não, ela não teve relato de pancreatite antes do diagnóstico. Então, se eu recebesse essa paciente com o ecoendoscopista e o radiologista firmando, não com dúvida, ele não está pondo lá, eu tenho dúvida, ele está, pelo parâmetro morfológico, definindo o tipo de lesão. Isso nem sempre ele consegue, mas quando ele consegue, eu acho que um bom radiologista e um bom ecoendoscopista consegue fazer isso. Você veja que ela, apesar de ser uma etilista, ela não tem alterações morfológicas outras, falando já de doença crônica pancreática. Então, não desmerecendo, eu acho que sempre que possível, a análise histológica, mas é isso aí, eu acho que não tá, seria uma conduta que eu talvez tomaria também. Eu acho, talvez não, eu tomaria, vai para a cirurgia. Perfeito. Ô, Fernando, tem algum desfecho do caso? Você sabe de alguma coisa? Se a paciente foi operada? Essa paciente não foi operada ainda, mas ela está acompanhando com a cirurgiã para provavelmente realizar um procedimento cirúrgico futuro. Perfeito. Ô, Celso, último comentário aqui. Ô, Rodrigo, eu vou levantar agora na fita sem bloqueio para o Celso, né? Que tal passar uma 19 gauge Amurai naquela parede espessa lá do cisto? Nem a pau. Nem a pau. É um caso típico do trabalho, né? Não. Para mim, esses dois trabalhos das últimas 2 vezes me deixaram bem tranquilo para dizer o Só seguinte. para histopatológico, nada de sequência não, só para histopatológico. Uma agulhinha Procor, 20 gauge, você vai lá, faz a biópsia da parede, tira os fragmentos. Nós precisamos fazer o seguinte, o Fernando Tabucci está aqui, mas infelizmente agora a gente já passou até do horário, eu vou ter que terminar, mas nós vamos fazer o seguinte, nós temos hoje 2 teses que estão correndo. Uma é da aluna do Fernando, que pegou todo o material da gente, que ela vai mostrar, que ela está mostrando qual que é realmente o desempenho de todas as diretrizes em pacientes assintomáticos. E a outra é da Juliana, que o Eloy corrigiu, e que a gente vai apresentar também aqui nesse grupo, a gente vai apresentar os resultados da Procor, que são os resultados, entre aspas, do nosso grupo. Infelizmente, Fernando, não vai dar para apresentar mais absolutamente nada, né? Sim. Eu vou ter que encerrar por motivos de tempo, né? Mas eu quero mais uma vez agradecer. Eu acho que a gente teve uma reunião realmente uma reunião muito profícua, né? Mostrando que as lesões císticas de pâncreas elas são fantásticas, né? Ou seja, a gente tem que a gente não é fácil. Coisa simples. Não é simples. São dilemas realmente que nos afligem no consultório, no dia a dia. Bom, gente, muito obrigado pela participação de todos. Eu quero agradecer. Na semana que vem nós estaremos juntos aqui. Uma boa semana a todos e também um bom fim de semana. E mais uma vez, muito obrigado por todos os fantásticos comentários que foram feitos, tanto do trabalho quanto do caso clínico. Até logo para todos. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima terça. Boa semana. Tchau. Boa semana. Tchau.